Oiê, eu sou a Patrícia Dias e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre amizades. É um assunto que, vou te falar que para mim, eh, bom, vou fazer alguns comentários aqui sobre isso aqui no vídeo de hoje, e eu adoraria que você também deixasse os seus comentários, porque isso tem muito a ver com a maternidade e com a minha vida real, e com algumas amigas com quem eu convivo, com outras pessoas com quem eu converso, mas eu queria saber aí também a sua opinião. Então vamos começar. Eh, Primeiro que eu acho que quando a gente, né, o nosso círculo de amizades muda. Eu acho que conforme a gente vai crescendo, vai mudando, né, conforme a gente vai passando por fases da nossa vida, as experiências começam a mudar e as nossas amizades mudam. Então eu lembro, por exemplo, que quando eu casei, a maioria dos meus amigos, assim, amigos do meu marido e mesmo minhas amigas, elas começaram também a casar. Então era um assunto muito comum. A gente fala sobre casamento, eu lembro que teve, né, um casal de amigos que eles casaram ali em Santos, eu casei em Santos, então eles casaram não na mesma igreja, mas a gente trocava muita ideia, eles casaram alguns meses antes, a gente trocava muita ideia sobre, fornecedores, e isso super me ajudava, porque, né, eu não sou de Santos, então isso acabou super me ajudando. E tinham muitos casamentos, né, parecia que era uma época que, assim, tipo, você praticamente todo mês você tinha casamento, e isso era bem recorrente, né, essa época. Depois começou a surgir a época que aí os casais começaram a ter filhos, e aí sem se programar, a gente percebia que: "Ah, esse amigo teve filho", aí daqui a pouco: "Ah, o outro teve filho, eu tive filho", não sei o quê. Então, por isso que eu acho que são fases, né, que a gente vai passando, e conforme a nossa faixa etária, assim, a nossa proximidade com as pessoas, começa a acontecer tudo meio que ali com próximo, né, tipo, começa a ficar tudo mais próximo. Então, tanto o casamento como, começa pelo namoro, né, o namoro que começa a se tornar mais sério com aquela pessoa, aí você já começa a fazer ela fazer mais parte ali do seu círculo de amizade, depois o casamento, e aí depois os filhos. E, eu percebi uma diferença muito grande quando eu tive filho, porque eu lembro que das minhas amigas mais próximas, eu fui a que tive filho primeiro, mesmo as minhas amigas no trabalho e como as minhas amigas de fora do trabalho. Eu tive filho e eu já tive filho, né, o Danilo nasceu eu tinha 31 anos, então eu já não tive filho, assim, novinha. Tinha outros amigos, né, tipo dos casais, assim, que já tinha filhos, mas as minhas amigas ou ainda nem eram casadas ou eram solteiras, então eu fui uma das primeiras, das minhas primeiras amigas, assim mesmo, das amigas mais, né, próximas de ter filho. E aí eu lembro que eu nunca tive problema de sair com criança, né, eu lembro que a primeira vez, assim, que eu saí com o Danilo, ele era bem pequenininho, e eu fui num restaurante japonês, na época eu comia, né, comida japonesa, e eu fui num restaurante japonês, e a gente foi encontrar 2 amigas, porque eu fiz amizade com 2 amigas, que, né, se tornaram minhas melhores amigas, assim, e aí na época eu trabalhava na Deloitte, que eu trabalhava com auditoria, então há praticamente 20 anos atrás, de quando, né, do dia que eu tô gravando agora esse vídeo, e a gente foi se encontrar, a gente foi almoçar num restaurante japonês, eu lembro que foi eu e o Felipe, e a gente levou o Danilo no Bebê Conforto. Eu lembro que depois teve uma vez que eu fui almoçar com elas também, e eu fui com o Danilo, também levei ele no Bebê Conforto, fui sozinha. Ou seja, para mim criança nunca foi problema de que: "Ah, vai atrapalhar", para mim nunca foi, ainda mais bebê, né, que é tão tranquilo e qualquer coisa, tipo, era só ir lá, mamava, tal, para mim nunca foi problema. Só que eu comecei a perceber que algumas amizades começavam a se afastar. E depois, tem uma dessas minhas amigas, por exemplo, que, né, é a Carol, que hoje ela tá morando na data de hoje também, ela tá morando na China, e ela morou por um tempo também na Alemanha. A gente até, tipo, a gente se aproximou muito mais, né, a gente se conheceu no trabalho, e no trabalho a gente não trabalhava juntas, né, porque a auditoria cada hora a gente estava numa empresa diferente, mas a gente era do mesmo nível, então a gente não trabalhava juntas, mas, depois ela saiu e eu continuei, depois eu fui fazer intercâmbio, e aí ela já estava numa outra empresa, e ela é atriz, né, ela estava já trabalhando com outra coisa, mas a gente nunca manteve, né, a gente nunca perdeu esse nosso contato. E eu lembro que tanto que ela é uma das minhas madrinhas de casamento,
quando as minhas crianças nasceram, ela sempre estava presente também, tanto, né, tipo, quando o Danilo nasceu no hospital, depois quando o Miguel nasceu, que depois nasceu em casa, ela veio visitar, a gente sempre se falava, tal. E quando ela foi para Alemanha, eu lembro que ela passou um ano lá, que o marido dela foi trabalhar, e a gente ficou muito mais próxima, a gente se falava muito, a gente se falava praticamente todos os dias, mesmo com diferença de horário, tal, a gente se falava muito e eu sentia muito isso que ela estava, por mais que ela recebesse a família, isso foi antes da pandemia, então por mais que ela recebesse a família lá, ela sempre estava com gente, né, ela estava com e foi um ano, mas foi uma coisa muito legal, porque aproximou muito, assim, tipo, deixou a gente muito mais próxima do que muitas amigas que eu tinha aqui no Brasil, que estava muito mais perto de mim. E eu lembro que até conversando com ela, a gente falava que, tipo, tinha algumas amigas em comum que elas meio que pareciam que se afastavam, e a gente falou: "Meu, mas só porque a gente tem filho? Por quê?" Porque pra gente nunca foi problema a gente sair, tipo, nunca foi problema, tipo: "Ah, vamos sair pra jantar? Tá bom". Se meu filho, tipo, várias vezes eu fiz isso, sair até com elas mesmo, quando elas não tinham filho, sair pra jantar e, tipo, falar: "Ah, eu vou", né, tipo, deixa eu só dar o peito, eu sei a hora que meu filho vai acordar, então eu vai mamar, vamos só sair depois desse horário, porque aí é um horário que eu consigo organizar toda essa logística de noite e tal, e depois ele vai ficar com o Felipe, e aí eu vou jantar, vou tranquilo, e quando se de repente ele acordar, o Felipe vai saber fazer como voltar a dormir, e depois se quando eu voltar ele vai precisar do peito, e aí eu vou estar já vou estar em casa, tal. Então era uma coisa super tranquila, eu nunca tive problema, nem para sair com criança, nem para sair sozinha com filho. Mas eu comecei a perceber que, algumas vezes, algumas pessoas começavam a se afastar, mas não se afastar no sentido de que: "Ah, porque eu não quero, porque ela tem filho", mas de repente, às vezes, eu não sei, nunca parei para conversar, isso eu estou fazendo aqui, é uma conversa, tipo uma terapia, aqui que está sendo, mas como eu disse que esse canal a gente fala de tudo, eu acho que é importante falar até, né, sobre isso, sobre vida real, porque eu acredito que muitas pessoas devem se identificar, porque como eu falei, eu já conversei com algumas pessoas e que também têm esse mesmo pensamento que eu. Mas que as pessoas, às vezes, as mulheres, minhas amigas mais solteiras, que não eram casadas, elas começavam de repente, achar que começaram a fazer, eu vi que elas para mim, não tinha tempo, às vezes elas falavam: "Ah, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir", e com outras pessoas a gente, né, rede social, a gente vê que as pessoas estavam lá. Ah, tá, a pessoa tá viajando, a pessoa tá indo jantar, tá indo almoçar, e comigo e com outras amigas em comuns que a gente tinha, filhos, não. E aí a gente comentava, falava: "O que será que tá acontecendo, né, tipo, por que, tipo, existe isso?". E aí eu vi também que outras pessoas que eram mais afastadas, também a gente começava a se aproximar mais com a maternidade, porque com pessoas que têm filho, porque eu acho que é isso, a gente começa a ter um ponto em comum, é a mesma história do casamento, você começa a falar mais do casamento, você começa a pensar mais no casamento, então isso te aproxima mais das pessoas. E quando você tem filho também. Tanto que depois que, né, aí as crianças entram na escola, as nossas, eu converso muito com as minhas amigas, eu fiz uma amizade muito grande, assim, tipo, com amigas que eu quero levar para a vida inteira das escolas, né, tipo, tanto o Danilo, eles estudaram, né, os 2. O Danilo e o Miguel em 2 escolas até hoje, e eu tenho amigas que, lógico, eu não vejo, já faz, por exemplo, tempo que eu não vejo, mas que são pessoas que eu me identificava na época que eles estudavam lá, e em outra escola, e que até hoje eu falo com elas, e quando a gente pode, a gente marca encontros juntos, com as crianças juntos, quando tem aniversário, chama para vir no aniversário. Então, é uma amizade, porque eu sei que são pessoas que eu me identifico e eu valorizo muito isso de amizade. Então eu falo, eu sou aquela pessoa que, eu quando faço amizade, eu, tipo, minha amiga é minha amiga, tipo, eu viro, tipo, mãe, assim, sabe, tipo, eu vou defender, eu vou fazer de tudo, se a minha amiga tá triste, eu vou se ela me chama agora, eu vou largar, tipo, tem minha amiga que, por exemplo, essa minha amiga Carol, que tá lá na China, fala: "Ai, amiga, tipo, meu, se não fosse a pandemia, que vontade de ir, tipo, de você precisar de eu largar e de ir aí para te ajudar, porque você tá sozinha, porque você tá passando em lockdown aí". Quando ela estava sozinha, estava em lockdown aqui em São Paulo, eu lembro que eu também ia para lá, então, ou seja, eu sou assim, eu me entrego demais às minhas amizades, porque eu sou total verdadeira, eu não espero que as pessoas tenham do mesmo façam do mesmo jeito que eu, tipo, eu sou super resolvida, assim, comigo, mas, eu confesso que muitas vezes eu me decepcionei com algumas pessoas, no sentido disso, de que:
Eh, por quê? Porque eu tive filho, porque eu tenho filho, por quê? Entendeu? Então eu tento até com as minhas amigas, quando são amigas que têm filho, vamos fazer, né, tipo, coisas em comum. Então hoje, por exemplo, eu sou muito a gente tem um grupinho de amigas da escola, das crianças, e que a gente super se identifica, a gente tem os mesmos valores, a gente tem os mesmos pensamentos, eu acho que isso é super importante, e que os filhos são super amigos também. Eu falo: "Nossa, que bom", eu falo, eu acho que, né, isso é muito bom, porque a gente está perto dos melhores amigos dos nossos filhos, né. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu levava minhas amigas para casa, e minha mãe elas sempre adoravam conversar com a minha mãe e tal, e tipo, eu vejo isso com a minha sogra, quando elas falam, né, com a minha cunhada, tal, que elas também sempre gostavam. Então, eu acho que é importante isso, eu não ligo, eu sou aquela mãe que quando eu tenho tempo, eu vou levar e eu tenho uma certa flexibilidade aqui no trabalho, então eu consigo levar as crianças, vamos levar as crianças para não sei aonde, vamos para casa não sei aonde, vamos trazer para cá, vamos no cinema, vamos não sei o quê, porque eu gosto de estar perto, primeiro por estar ali junto, né, por saber o que está acontecendo, para poder acompanhar as coisas, primeiro porque segundo porque também é super engraçado estar ali com eles, acompanhando eles e ver eles crescendo, ver o, né, tipo, como muda, como as coisas estão mudando, e ao mesmo tempo a gente gosta de fazer isso, de ter as famílias juntas. Então são amigas que a gente acaba fazendo vários programas juntos, porque as crianças estão juntas, e aí eles vão se divertir, a gente vai se divertir, os pais também super se identificam e se divertem juntos, então, criou um círculo de amizade muito legal. Então hoje, quando eu olho para o passado com o Danilo com 10 anos, com quase 11 anos, eu olho para o passado, eu vejo que as minhas amigas do passado, algumas se mantiveram forte, até porque tiveram filhos e a gente faz isso, tem essa rede, continua. Outras amigas surgiram e que se tornaram teve uma ligação muito forte, mas, amigas que de repente que ainda não têm filho, amigas que acabaram se afastando, não sei por quê, mas eu percebo muito isso. E eu queria saber aí de vocês, né, o que que vocês acham, se isso também já aconteceu com vocês, se vocês percebem isso. Para mim, como eu falei, amizade é uma coisa muito importante, e aquela pessoa que é minha amiga, ela só vai deixar de ser minha amiga se de repente acontecer alguma coisa muito grave, ou se essa pessoa se afastar, como já aconteceu. Coisas que eu acho que são injustiças, e aí eu acho que, tipo, não. Ou pessoas que não têm os mesmos valores do que eu, e eu falo: "Não", né, tipo, eu acho porque os nossos valores é o que define a gente, né, então eu acho que é importante falar: "Não, não tem por que ser amiga, a não ser que eu tenha que ser amiga, mas não vai ser minha amiga, vai ser minha colega, porque é uma pessoa que de repente, sei lá, meu filho tem amizade, ou porque é mulher de algum amigo do Felipe, e de repente a gente não tem aquela proximidade, mas a gente acaba tendo um relacionamento, mas amiga, amiga de verdade, é isso. Então eu já passei por algumas decepções, assim, em relação a isso, e eu percebi que depois da maternidade, e hoje eu vejo que existe muito isso, né, tipo, não é um assunto que eu quero trazer, eu vim falar sobre esse assunto da maternidade, da amizade na maternidade, mas eu vejo que hoje existe muito essa coisa de avião, e eu sou uma total defensora, tipo, meu, vai olhar feio para o avião, tipo, eu nunca tive problema de viajar sozinha, mas, ninguém que estiver perto de mim vai falar feio, vai olhar feio, nem falar de que se a criança tá chorando, porque se a criança tá fazendo barulho, criança é criança e vai ser assim, seja num restaurante, seja num hotel, seja num avião, seja num ônibus, imagina, se às vezes a gente não consegue ficar tanto tempo num avião preso, imagina uma criança, né. Então eu acho que a gente tem que ter um respeito, ao invés de julgar, a gente precisa ter um respeito. Ainda mais quem não tem filho, quem não sabe o que é passar por isso. Porque muitas vezes as pessoas querem julgar. Eu já passei por diversas situações de tipo de filho meu fazer escândalo no supermercado, e aí eu falo: "Gente, o que que eu faço?" De ir no shopping, mas de depois eu saber que, tipo, ele tá cansado, né, antes eu não sabia disso, como mãe de primeira viagem, eu ainda não trabalhava com sono, então eu já passei muito isso às vezes, e eu sentia muitas vezes vergonha dos outros estarem me olhando, dos outros estarem me julgando. Então hoje eu me coloco num papel que eu falo, primeiro que eu sei o porquê que isso acontece, eu sei o motivo, e segundo que eu como mãe, eu sou total solidária às outras mães, e eu sou aquela mãe que se a criança tá ali agitando no avião, então tá, vamos lá, eu vou te ajudar com isso, não fica com vergonha, fica tranquila, sabe, pra deixar aquela mãe tranquila. Se é uma mãe que, tipo, a criança tá chorando no shopping e a mãe tá ali falando: "Ai, não pode fazer isso aqui", eu falo: "Ai, fica tranquila", tipo, sabe, eu sou aquela mãe que vou me meter, tipo, sem ser chamada, mas pra, tipo, pra tranquilizar, pra mostrar pra aquela mãe que falar
não é você que tá errada, são os outros que estão te julgando que estão errado. E eu acho que a pessoa não precisa nem ser minha amiga para eu fazer isso, mas eu sou assim, né. Então imagino para as minhas amigas. Mas é isso, mas eu vim aqui fazer tipo não é um desabafo, eu vim compartilhar um pouquinho, porque é um assunto que, né, eu já queria falar um pouquinho já faz um tempo sobre isso, e para ver como que muda, como as coisas mudam. Que tem muitas amigas que hoje eu falo, eu quero levar para o resto da vida, que são amigas novas, amigas que eu fiz há pouco tempo, mas que como é uma amizade verdadeira, assim, sabe, como eu tenho um carinho e um amor muito grande por essas pessoas e que eu quero levar, e como que algumas pessoas que eu tinha isso no passado, que como as coisas mudam. Como sempre, né, como tudo muda, tudo muda, mas que é importante, acho que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, mas eu quero falar para você que tá vendo esse vídeo, que é mãe, que se de repente você passou por isso, aproveita, esse é um espaço para você vir aqui, desabafa aqui também, me fala se você acha que isso realmente acontece, se você sentiu isso, que algumas amigas se afastaram de você depois de você ter filho, eh, se depois que tiveram filho se aproximaram, porque vê que, espera aí, né, é mais fácil eu conviver com pessoas que têm filho do que não têm, então muitas vezes a pessoa apaga a língua, ou se pessoas que você realmente falou: "Não, deixa eu afastar de vez", ou se você se decepcionou, se você sentiu isso. E se você que não tem filho, que de repente está aqui vendo esse canal, esse vídeo, que está aqui, que está vendo e que não tem filho, que sirva para você, para mostrar para que, assim, você não precisa se afastar das pessoas porque a pessoa tem um filho, ter um filho é uma dádiva, né, tipo, ter criança ao seu redor, eu falo, eu não sei, eu lógico que eu passo por vários perrengues com os meus filhos, é lógico que tem um momento que eu falo: "Meu Deus do céu", como uma toda pessoa normal, toda mãe, né, normal, passa por isso, fala: "Meu Deus", tipo, que a gente tá ali, é aquela montanha-russa, do mesmo jeito que a gente fala: "Que legal, a gente ama", às vezes a gente também tá ali falando: "Nossa senhora, eu preciso de um tempo só pra mim", e isso é super normal, mas, pra que você, pra quem não tem filho, pra saber que, tipo, é legal, entendeu? E as pessoas você pode continuar convivendo com as mães, porque as mães não vão mudar, pelo contrário, elas vão se tornar até vão mudar, mas elas vão se tornar pessoas ainda mais evoluídas, elas vão se tornar pessoas mais maduras, vão se tornar pessoas que vão, julgar menos e entender mais, vão ser pessoas muito mais solidárias, vão se tornar amigas muito mais reais até, na verdade, né, muito mais verdadeiras, porque eu acho que quando a gente se torna mãe, eh, não sei, vira uma chavinha, vem um sentimento que é muito diferente, né, a gente tem uma pessoa ali para cuidar, e a gente entrega o nosso mundo para essa pessoa, a gente faz o que tiver que ser. É bem aquele negócio do instinto animal, né. O Danilo às vezes fala isso, que ele fala, né, você vira uma leoa para cuidar do seu filho. E o Danilo às vezes ele fala isso, ele fala: "É mamãe", tipo, né, ele já me viu brava em várias situações, defendendo, seja ele, seja o Miguel, seja amigo, seja né, é isso. E eu sou assim, como eu falei, se eu sou solidária, eu também sou a pessoa que vou brigar por causa de qualquer outra criança, ainda mais os meus filhos. Ainda mais se eu saber que eles estão certos. Eu detesto injustiça, e eu acho que a principal decepção quando eu tive, assim, em relação a algumas amizades foi justamente por causa disso, né, por causa de, eh, por achar que é injusto, né. Mas beleza, cada um faz as suas escolhas, cada um tem o seu momento, e eu acho que isso que é o mais importante, a gente estar bem com a gente mesma. E então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo meio que desabafo, um vídeo vida real, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se identificado. Se gostou, lembra de dar o seu joinha. Se você tem alguma amiga que você sentiu que ela se afastou de você depois que teve filho, ou que agora tem um filho e tá voltando a se aproximar, manda esse vídeo aí pra ela, porque vai servir ali como um toquezinho. E eu quero fazer um super agradecimento aqui às minhas amigas antigas, as minhas amigas de hoje, as minhas amigas atuais. Eu tenho um grande amor, como eu falei, por todas essas minhas amigas, uma grande admiração, um grande respeito, e eu acho que a gente tem que preservar sempre isso, porque amizade é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Eu penso isso, né, que a gente tem que levar para a vida inteira. Então, um grande beijo, as minhas amigas sabem de quem eu tô falando, vocês sabem quem são vocês sabem quem estão aqui comigo no meu coração, tipo, tô aqui, ó, carregando sempre comigo, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer lugar que vocês estejam, vocês estão comigo. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, e é isso aí, então espero que vocês tenham gostado, coloque aqui os seus comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, um beijo.